manda do céu a santa palavra. Amém. Bata palma para Jesus. Esqueci de avisar os irmãos da música. Pastor Ramos hoje havia me dito que não ia vir, né? Mas eu estava ali. Deus trocou a mensagem e eu estava totalmente voltado para aquilo que Deus estava falando comigo. E aí não pude dar a atenção. Perdão, mas Deus abençoe vocês. Amém? Hoje nós temos uma palavra no livro de Sonfonias. Sonfonias 3 primeiro. E o título da mensagem é ausência, filhos com ausência de pai. Eu não sei por que Deus me deu essa mensagem, mas Ele me fez sentir um profundo arder na minha alma. E Ele quer falar com filhos e filhas aqui esta manhã, cada um naquilo que acha que tem um vazio, um sentimento ainda a ser explorado por uma cura, uma libertação. Então abra comigo a sua Bíblia. Eu fiz ali um rascunho de memória bem rápido, com poucas letras, a fim de que o Senhor possa me ajudar nessa graça. Filhos com ausência de pais. Sonfonias 3 primeiro. É uma palavra que aborda um tema para esta manhã e para curar aquilo que precisa ser curado em nós. Amém? Eu confesso que eu ia pregar em outro livro. Estive amanhã, ontem, no sábado, desejoso da mensagem que Deus me deu, até chegar aqui. Quem achou, diga amém. Amém. Diga para o seu irmão, encontrou? Amém. Então presta atenção na leitura. Diz assim: ai da rebelde e manchada da cidade opressora. Não ouve a voz, não aceita o castigo, não confia no Senhor, nem se aproximou do seu Deus. Os seus príncipes são leões rugidores no meio dela, e os seus juízes são lobos da tarde, que não deixam os ossos para o outro dia. Eu quero ler só o primeiro. Vamos lá? Ai da rebelde manchada da cidade opressora. Não ouve a voz, não aceita o castigo, não confia no Senhor, nem se aproximou do seu Deus. Bem, fecha os seus olhos. Liga o seu pensamento no céu. Senhor, eu te dou graças esta manhã. Nós podemos sentir a graça da tua presença no nosso meio. Sabemos que o Senhor se estendeu aqui em todas as direções. Nenhum coração ficou de fora do cobrir de Deus. Todos eles foram sondados. O Senhor trouxe a dor, a necessidade e o momento de cada um para um único lugar. E criou nesse coletivo um objetivo único que possa curar a todos. E esse, meu Deus, é a tua palavra. Ela é a substância da tua própria voz, do som da tua alma, do teu espírito. Meu Deus, a tua palavra, ela é poderosa e não pode ser vencida. Não existe problema aqui nesta pequena sala que possa desafiar o poder de cura que a tua palavra carrega. Não existe aqui, meu Deus, nenhum tipo de incêndio que não possa ser apagado pelas águas que carrega a tua palavra. Não existe nenhum coração fechado, trancafiado, amarrado ou impedido, ou prisioneiro suficiente que possa impedir a tua palavra de ter acesso. Mas todos eles, Pai, hoje serão tocados, serão visitados e beneficiados pela tua palavra. Meu Senhor, vem para nós, fala conosco segundo aquilo que Deus tem na tua alma. Meu Deus, mexa e remexa os corações, que sejam livres de seus espinhos, de suas dores, de suas contradições, de suas falhas, que eles saiam daqui satisfeitos, que levantem-se desse banquete totalmente satisfeitos, ó Pai, entendendo que com a força desta alimentação, desta palavra, desse pão, eles possam caminhar muitos dias, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém, Senhor.
Queridos, todos nós que estamos aqui somos alvo de uma palavra vinda da parte de Deus. Nenhum coração aqui está livre de receber a graça do Senhor e ter a comunhão com o Espírito Santo para ouvir a promessa e a palavra de Deus. Agora imagina você alguém escolhido e alguém separado na terra por vontade divina, e Deus deposita ali todo o material do seu trabalhar para que aquela pessoa ou aquela família, aquela cidade ou aquele país seja reconstruído e modelado aos moldes de Deus. Quando Deus aponta alguém aqui na terra e separa esta pessoa, Ele quer uma diferença enorme, que você seja diferente entre os mil e também entre os milhares, que você se apresente representando aquilo que vem de Deus, que você fale como Deus, pense como Deus, haja como Deus e viva como Deus. E é isso que Deus tem para aqueles que Ele escolhe. Mesmo diante dos piores adventos da vida, você precisa continuar exalando aquilo que Deus forneceu para o seu espírito. E quando Deus coloca alguma coisa no espírito de um homem ou de uma mulher, o brilho que ela recende, ou ele por fora, deve manter-se o brilho daquilo que ele tem por dentro. Tudo nele se renova. O seu carisma, a sua maneira de ser, de viver, a maneira de enfrentar as batalhas e as lutas e a adversidade desta vida muda completamente. Você é diferente. Então olha para o seu irmão e diga assim, você é diferente. Agora, nesse texto aqui, Deus escolheu uma cidade. E o que tinha dentro dela era muito mais do que uma única pessoa, ou do que uma única família. Deus escolheu um coletivo de famílias, um coletivo de pessoas. Deus escolheu uma cidade para si, para representá-lo, para ser a sede do seu amor nessa terra de escuridão. E aquela cidade, Deus depositou nela tudo o que ele desejava para o ser humano. E ele esperava que aquela cidade fosse o seu melhor exemplo, o melhor de Deus. Que aquela cidade estivesse ali com seus muros e suas portas, simplesmente para dividir-se dos que estavam fora. Mas eles entendendo no interior dos seus muros, sabendo que não era aqueles muros que os guardava, ou aquelas portas que mantinha eles seguro, mas que havia alguém muito maior do que muros e porta, que olhava por eles lá do seio da sua graça, para que eles pudessem se manter vivos aqui embaixo. Era isso que Deus queria de Jerusalém. Então, quando Deus olhava para Jerusalém, ele passava os olhos sobre a terra, mas parava o olhar dele sobre aquela cidade. Quando Deus passa os olhos dele sobre a terra e sobre a humanidade, ele para os olhos dele sobre a sua vida. Porque em você tem algo que chama a atenção de Deus. O que ele próprio colocou. E sim, ele quer comungar com aquilo que está na sua vida, fazer crescer, florescer, para você ser aquilo que ele determinou. E aí o maravilhoso é que você não sabe o que você vai ser na mão de Deus. Você sabe que nasceu da sua mãe, você sabe que pode casar, ter identidade do cartório, você sabe que pode ser um homem grande amanhã, sabe que pode ser um empresário ou um funcionário de destaque, mas quando o negócio é com Deus, você não sabe. Tudo se torna ali, queridos, algo desconhecido para você. E cada coisa que acontece, você se renova por aquilo que Deus está fazendo na sua vida. Então olha para o seu irmão essa manhã e diga assim para ele, saiba você que tem novidades vindo por aí. Agora imagina o sentimento de Deus ao olhar para Jerusalém, a cidade dele, aquela que conhecia parte dos seus mistérios e guardava aquilo que era mais importante, o confiar em Deus. Um dia Deus despertou no céu e viu que aquela não era mais a sua cidade. Ela mudou a sua performance. Quando Deus quis se interar com ela, ela rejeitou o Senhor. Quando Deus quis olhar para ela, ela escondeu o seu rosto. Quando Deus quis abraçá-la, ela se afastou de Deus. Quando Deus quis se aproximar dela, ela fugiu para trás dos montes. Como quem? O Senhor não é mais bem-vindo aqui. Nós não queremos o teu toque em nós. Nós não queremos o teu trabalhar.
Não queremos ser o guardião do teu segredo. Não queremos ser a cidade que o Senhor preparou que fôssemos. Imagina como que Deus está agora. Um coração que Deus não pode trabalhar. Uma alma que Deus não pode tocar. Mas é de Deus, é do Senhor. Ele tem um propósito, porque Deus podia desistir, virar as costas, ir embora, simplesmente escolher outra cidade. Mas não era isso que Deus tinha em mente quando ele escolheu Jerusalém. Agora eu vou falar com você. Agora é com você que Deus vai mexer. Para que o propósito de Deus seja grande na sua vida, para que a lâmpada da sua graça acenda dentro da sua alma. Imagina Deus olhando para você e dizendo assim: Ele é a escolha da minha preferência. Ela é a minha escolha. O melhor de mim está nele. E o melhor de mim também reside nela. O que é o melhor de Deus? O Espírito Santo. Mas aí Deus olha e o Espírito Santo está inativo. Ele não pode fazer e processar aquilo que Deus colocou para ele fazer na tua vida, porque você deixou de ser prazeroso para Deus. Deus tentou te abraçar em algum momento e você simplesmente se afastou do abraço dele. Ele tentou tocar em você e você virou as costas para ele. Ele tentou fazer a obra que prometera, mas você não estava lá, como ele ordenara. E aí, olhando, o que Deus pode fazer? Como que Deus pode se aproximar de alguém assim? Como eu disse, no primeiro momento ele podia ir embora, voar da sua vida, mas ele te escolheu. Então Deus, ele levanta o profeta Sofonias e diz assim: eu tenho uma missão para você. Os profetas de Jerusalém não são os mesmos. Os juízes que eu coloquei e nomeei lá também não são os mesmos. Todos eles viraram as costas para aquilo que eu queria para a cidade. As autoridades que eu deveria agir por meio delas para alcançar o povo não estão lá mais para mim. Pergunta para o seu irmão: você está aqui para Deus essa manhã? Deus pode continuar processando a obra dele na sua vida? Será que Deus vai encontrar você na posição que ele te colocou? O que será que separou Jerusalém de Deus? O que levou essa cidade para longe do Senhor, sem mudar a questão de ambiente, de lugar, de ambiente físico? Jerusalém estava na mesma localização, mas espiritualmente falando, não estava. O Senhor não está falando do teu físico. Ele não está falando da tua vida física e pessoal, não. Ele está falando da tua vida espiritual. Onde ela está essa manhã? Onde está a sua vida espiritual? Aquela que Deus tocava, trabalhava, aquela que Deus se comunicava. E você podia, Deus olha para alguém no céu e diz: não ouve mais a minha voz. Jerusalém não ouvia mais a voz do Senhor. Portanto, não andava no caminho dele, não obedecia a ele, não era os conselhos dele. Jerusalém estava diferente, estava respondendo a uma outra voz. Mas Deus não desiste. Aquela não seria um filho sem pai. Olha o que Deus me manda te dizer esta manhã. Você não nasceu sem pai. Você não nasceu sem pai, está me ouvindo? Você tem pai, um pai excelente. E ele tem obra com tua vida. Você é filho, é filha. E o Senhor te diz: eu vou bater na tua porta, vou bater na tua janela, vou bater na tua parede, nas tuas traves, até que você me ouça. O que Deus tem para falar com você já são dias de atraso. E ele precisa recuperar os dias que se passaram. Ele precisa recuperar os tempos que passaram. E o Senhor te trouxe aqui hoje por esta palavra. O Senhor te colocou aqui hoje por esta palavra. O Senhor fez o teu coração congregar aqui hoje, para que ele pudesse se comunicar com você. Jerusalém teve o seu tempo.
Ela viveu como quis e como queria, mas o Senhor diz, a partir de hoje não, Jerusalém. Está me ouvindo, Jerusalém? A partir de hoje você vai viver aos moldes de Deus, aquilo que Deus preparou para você, que não acrescenta dor, não te traz sofrimento, não te engana. Então, para que isso acontecesse, Deus não podia confiar nos juízes de Jerusalém. Você leu aí? Ele não podia confiar nos seus príncipes, nos seus internos. Então ele traz alguém de fora. Esse alguém, chama-se Sofonias. Deus trouxe alguém de fora esta manhã para mexer com a tua vida. Ele trouxe alguém lá do céu, bendito seja o nome do Senhor. Ele trouxe alguém que vai falar exatamente aquilo que Deus confiou para ele. Essa é a maior profundidade de quem fala em nome de Deus. E Sofonias recebe o cargo e Deus se queixa. Ele aponta os problemas de Jerusalém, ele diz, não confiam mais em mim. Portanto, não é a minha palavra que eles ouvem. Não aceitam meus conselhos. Deus está falando para o profeta o que ele deveria falar para a cidade. O que ele deveria gritar nas suas ruas, nas suas avenidas, nas suas praças. E Deus está falando aqui o que o Espírito Santo deve gritar no seu coração. Eu confio em ti, Senhor. Confia mesmo? Então espera. Não faça nada por si mesmo. Não tome a dianteira da sua vida. Não decida por si mesmo. Não vá atrás dos seus pensamentos. Não pense porque suas atitudes mostraram-se nesse momento a melhor saída que você vai apostar nelas. Espere pelo Senhor. Não aceite as oportunidades porque elas gritaram teu nome. Escute o que Deus tem a falar a respeito delas. Jerusalém não era mais, é a cidade de Deus que não tem Deus. É a filha de Deus que não tem pai. É a que deveria confiar em Deus que não confia. E Deus precisa brigar por esta paternidade. E Deus vai fazer isso e está fazendo esta manhã. Diga para o seu irmão, insista com ele, você é de Deus. Ele não vai abrir mão de você, diga. Diga de novo, não vai abrir mão de você. Queridos, Jerusalém estava caminhando para a morte, para a desilusão, para o sofrimento. Tem pessoas aqui hoje que caminhou para a tristeza, para a angústia. Alguém se perdeu da sua vida. Você deu de encontro com aquilo que você não queria, o vazio da tua alma. E Deus só está querendo trazer você de volta. Quando Sofonias entra em Jerusalém, a missão dele era fazer o papel que milhares e muitos não fizeram. Sofonias estava com aquela missão de fazer com que Jerusalém se voltasse para o Senhor, com que ela fosse filha, se sentisse novamente agraciada pelo Deus da glória. Será que Deus consegue fazer isso com você essa manhã? Será que Deus consegue tirar você aí da sua caverna, do seu espaço de sofrimento, da sua prisão mental, espiritual, emocional? Será que Deus consegue tirar você do seu cercado, das suas habilidades físicas? Será que Deus consegue fazer com que você se apaixone por Ele novamente e reconheça que sem Deus você não consegue? Sem Deus você não pode. Sem Deus você não vai. Sem Deus você vai sofrer. Será que Deus consegue? Deus aponta os erros de Jerusalém. Deus aponta os fracassos de Jerusalém. Desde quando ela deixou o Senhor. Você quer que Deus aponta aqui os seus fracassos, suas debilidades? Você quer que Deus aponta aqui as suas derrotas? Você quer que Deus aponta aqui as suas ruínas, seus dias difíceis?
Desde quando você se afastou do propósito eterno de Deus? Mas, pastor, eu nunca me desviei da palavra. Deus não está falando disso. Jerusalém era Jerusalém, a cidade de Deus, aquela que Deus escolheu. Porém, ela não convivia com o plano e vontade de Deus. Deus deixou Jerusalém por um momento e as necessidades dela a consumiu por completo. Jerusalém precisava correr atrás do prejuízo dela. Jerusalém precisava decidir-se sozinha, dentro dos seus muros, das suas paredes. Mas aonde estava Deus? Deus ensinou para Jerusalém. Jerusalém não era uma criança indefesa, não era uma mulher largada do marido, ou um homem que havia sido despedido da sua família. Não, Deus estava ali. Mas Jerusalém esqueceu o que era se comunicar com Deus. Agora você entendeu? Você se comunica com Deus? Você pergunta para Deus? Você deixou o tempo para Deus? Você soube separar as coisas desta vida como coisas supérfluas de segundo plano? E aí você nomeou Deus como o primeiro plano da sua vida? Você disse, não, eu preciso de Deus aqui primeiro, para depois que as coisas aconteçam comigo. Buscai primeiro as coisas que são do alto e as demais já estão aqui. Está ao alcance da sua mão. Escute essa, o seu coração não pode ser colocado num cofre. O seu coração não pode ser escondido numa talha ou dentro de uma garrafa. O seu coração está aí, batendo no seu peito livremente. O seu coração, ele é alvo daquilo que você não guardou ele. Mas se você entregá-lo nas mãos de Deus todos os dias, Deus vai colocar um escudo no seu coração. E cada vez que Satanás quiser te atingir, cada vez que o inimigo quiser te ferir, o escudo de Deus vai guardar a sua vida, os seus sentimentos. Você vai continuar forte, vai continuar sendo de Deus, vivendo para Deus, servindo a Deus. E não deixando de se comunicar com Deus. Deus chega para a sinfonia, ai da cidade manchada e rebelde. Será que é isso que Deus está falando para Jerusalém? Não. Ele está falando, ai da cidade que se tornou. Porque Jerusalém não foi criada para esse fim. Você não foi criado para esse fim. Você não foi criada para esse fim. Mas Deus foi obrigado a liberar palavras que ele não queria a respeito de Jerusalém. Mas antes que Jerusalém colhesse esse ai de Deus, ele mandou o profeta anunciar. Antes que você colha ais muito maior na sua vida, Deus me mandou aqui esta manhã para te avisar, para anunciar para você, para dizer o que te falta e a quem você deve confiar a sua vida, suas emoções, o seu coração, a sua alma, seus pensamentos, seus sonhos, para que você não entre nessa lista. Para que você esteja na lista de promessa de Deus. Assim como Deus quer te guardar. Então se coloque para Deus esta manhã. Diga, Senhor, o que o Senhor tem comigo então? Deus está esperando isso de você. Deus está falando comigo que tem pessoas afastadas do Evangelho aqui esta manhã. E eu queria que essa pessoa se apresentasse. Essas pessoas. Eu queria que você se colocasse de pé e dissesse, Deus, eu estou aqui. Pessoas que estão afastadas do plano e do propósito. Se coloque de pé essa manhã. Porque tem, o Espírito Santo não mente. Vem aqui, filha. E vem alguém aqui com ela, por favor, para mim. O Espírito Santo não mente. Deus não trocou a palavra dele. A palavra está aqui, a palavra de casa no meu bolso. Deus está realizando obras aqui esta manhã. Deus me manda falar também com pessoas que estão afastadas do propósito de Deus. Daquilo que Deus te mandou e você não está fazendo. Daquilo que Deus te ordenou e você não está cumprindo. Onde está? Cadê? Está aqui, no nosso meio. Mas está igual Jerusalém, prefere se esconder. Prefere entrar atrás dos montes. Teve uma irmã que falou, eu gosto de ir lá, pastor, mas a palavra, quando vem, eu tenho medo. Amém, irmã? Se você tem medo da palavra, você tem medo de cura.
tem medo de remédio. Está aqui mais uma. Deus está falando que Jerusalém não aceitava mais conselho, porém entrou numa área de sofrimento. Tem pessoas sofrendo aqui porque foi em busca de coisas como se não tivesse pai. Cadê? Levanta. Tem mais. Não é só meu irmão aqui, não. Então adianta você fazer coisas que não é para o Senhor, querido. Irmão, você sabe como que eu cheguei até aqui como pastor? Eu não olho nem para a direita nem para a esquerda, não olho. Meu filho e minha nora estão ali, que me conhece desde sempre. Eu não olho nem para lá e nem para cá, eu apenas sigo o que Deus está falando comigo. Eu não olho para o que ninguém está fazendo. Esse mundo não chama a minha atenção, o brilho dos outros não chama a minha atenção. Não é meu, não é para mim, não é minha vez. Foi assim que eu cheguei até aqui. Sem me perder, sem me negociar e sem negociar com o diabo. Deus está falando, Jerusalém não aceita meu conselho. Jerusalém está vivendo a própria sorte. E tem pessoas aqui, você só vai levantar se você quiser. Eu não vou te obrigar. Quando o Sofonias entra em Jerusalém, ele não acredita na situação que ele encontra a cidade de Deus. Ele entendeu que nem tudo está seguro. Está me ouvindo? Nem tudo está seguro. Era a cidade de Deus, a Jerusalém do Senhor, onde entoaram-se hinos e músicas e cânticos de louvores. Agora a cidade estava em ruínas e destruída. E ele começa a dizer, meu Deus, o que aconteceu aqui? Tem gente aqui assim. Antes você orava, jejuava, buscava. Cadê, irmão? Levanta aí. Agora você está assim, com medo de tudo. Assustado com tudo. Cadê? Tem mais. E Jeová hoje está querendo um acerto aqui. Jeová hoje está querendo algo novo aqui. O profeta vai pelas praças e diz: o que houve aqui? Parecia que houve um terremoto, uma guerra, um combate onde ninguém conseguiu se defender. Mas Deus quer mudar essa condição. Deus quer mudar essa situação. A ruína veio e você não conseguiu se defender dela. Ela fez o que quis na sua vida. Tornou você triste, pobre, amargurado, duvidoso. Cadê? Cadê essas pessoas? Quando eu falo pobre, é de dinheiro, não, meu irmão. Se bem que Deus também te abençoa essa manhã. Mas é pobre de fé, pobre de busca, pobre de batalha. Você não tem mais ânimo para lutar, para buscar. Não acredita mais e pensa assim, Deus não me abençoou antes, por que vai abençoar agora? É agora. Cadê? Está aqui no nosso meio. Mas você precisa se levantar por conta própria. Você precisa aceitar. Deus não obriga ninguém. Tem pessoas aqui, irmão, que o seu relacionamento naufragou. Acredita, o Espírito Santo está falando comigo. Quem está nessa condição aqui, levanta a mão. Então levante bem alto, irmã. O Espírito Santo não mente. Ele mandou a palavra dele para te curar. Tem pessoas aqui que perdeu a sua posição social. Está aqui no nosso meio. Mas você tem que se levantar para Deus e não para mim. Eu não sou nada, não curo ninguém, não liberto ninguém. Eu já falei para você, essa igreja aqui não prega engano. Não nos misturamos, não fomos atrás dos demais, nós ficamos com Cristo. Não adotamos o mundo, não é nosso filho. As manias do mundo não cabem aqui. Tem pessoas aqui que passou por tempo de depressão, mas o espírito de depressão continua na sua porta. Cadê? Não vou te obrigar, se você quiser levantar para ser curado. É hoje, é agora. Onde está? Quer continuar tomando os seus remédios ou quer se levantar para ser curado? Venha. Tem mais?
Tem mais gente aqui. Se você não quiser se esconder e levantar, você é bem-vindo aqui no meio. Cadê? Amém. Mais um. Tem mais. O Espírito Santo me disse que tem mais 2. Mais 2 que passou pela depressão. Mas o espírito da depressão continua na tua porta. Tem mais 2. Cadê? Amém. Eu vou orar. Eu vou orar essa manhã. Você já pensou, Sonfonias dizendo que tinha um mercadão de Jerusalém? Não tem mais. Ali era o lugar do rei, não é mais. Mudou tudo. Nada aqui se parece com Deus. Tem pessoas aqui no nosso meio que cantavam para Jesus antes. Tem? Você quer ficar de pé para a igreja ver que você está aqui? Tem pessoas aqui que cantavam para Jesus. Não canta mais. Vamos orar. Fica de pé, igreja. Estenda as mãos para cá. Obrigado. Obrigado pelo vosso carinho de levantar. Obrigado por ouvir a voz de Deus. Obrigado por ouvir o Senhor, que haverá mudanças aqui hoje. Haverá mudanças. Deus sempre me põe nesses apuros, mas eu fico feliz. Fecha os seus olhos. Liga o seu pensamento no céu. Foi assim que o Joãozinho foi descoberto como músico aqui. Ele chegou aqui quietinho, não falou nada para ninguém. Na segunda vez que veio, Jeová falou, é ele. Aí tá bom. Liga o pensamento no céu, porque Deus está fazendo obra aqui. Senhor, eu te agradeço por esse momento maravilhoso. Esse momento que não acontece no mundo, mas acontece na vida daqueles que têm o teu Santo Espírito. Meu Senhor, cura o emocional dessas pessoas. Cura o coração deles, a alma deles, a vida deles, ó Pai. Abraça a tua igreja, abraça o teu povo, os teus filhos, para que eles se sintam acolhidos, para que eles se sintam, meu Deus, socorridos essa manhã, ó Deus, para que algo novo e tremendo e forte e grandioso com eles aconteça aqui agora. Meu Senhor, toca nesta vida, toca nesta pessoa, toca nesta alma. Toca, meu Deus, no viver desta pessoa. Espírito de depressão, o Senhor que te repreenda. Vai embora desta vida. Vai embora desta pessoa, desapareça. O Senhor que te queima. Não adianta você insistir. O meu Deus é mais forte, Ele é maior, Ele é poderoso, Ele é grande. Ele vai livrar esta pessoa em nome de Jesus. Em nome do Senhor. Volte para os seus lugares. Andabrachurianda labachai. Harabrasuricanta labrasurianda labaia. Heraste quebia dagasúbia. Herkionde piadagassomegishai. Aleluia. Aleluia, Espírito Santo. Aleluia, Senhor. Ó grande Deus, maravilhoso. Deus tremendo e forte. Aleluia. Deus de mistério. Senhor, obrigado pela tua graça. Obrigado pela tua presença, Senhor. Aleluia. Aleluia, meu Deus. Aleluia. Deus de mistério. Deus santo. Deus santo e poderoso. Deus santo, Deus santo, Deus santo. Eu imagino que o profeta Sonfonias ficou com sentimento de luto. E Deus não quer olhar para você nesta manhã com sentimento de luto, vendo que as coisas dele morreu na sua vida. Vendo que você se emprestou para o estranho, comungou com algo que não é de Deus. E Deus quer você de volta essa manhã. Ele quer você de volta no lugar que Ele te colocou, porque Ele quer se comunicar com o teu coração. Você não pode continuar assim, não.
Não pode. No entanto, que Deus falou, vai lá. Ele quis usar os príncipes, não aceitaram a voz de Deus. Quis usar os juízes, não aceitou. Deus pegou Sofonia. Deus é imbatível. Ele é invencível. Enquanto ele não repatriar a tua vida, enquanto ele não repatriar teus talentos, aquilo que ele te confiou, ele não vai largar de você. Não vai. Não vai. Irmãos, cadê as pessoas que faziam aqui algo para Deus na obra e não faz mais? Onde é que está? Está aqui, fica de pé. Onde estão eles? Você não vai se esconder aqui. Vem cá, minha filha. Todo mundo aqui. Vem cá, receber a oração. Ninguém vai se esconder aqui. Ninguém. Essa obra aqui não é minha, não é da pastora Cássia, não é de nenhum de nós aqui. Eu apenas sirvo a Deus com você nesse grupo. Pois não, Senhor. O Senhor está falando comigo que tem mais gente aqui. Que fazia a obra para o Senhor, não faz mais. Tem mais gente. Eu, se eu fosse você, ficava de pé. Mas se você quiser se esconder, como Jerusalém fez, tudo bem. Eu estou sentindo um impulsar de Deus aqui tão forte. Eu estou sentindo... Quem quer? Essas pessoas que trabalhavam para o Senhor e ficaram de pé aqui, quer renovar esses votos com Deus? Quer renovar? Como é que é seu nome, filha? Priscila? Eita Deus. Essa filha de Deus aqui, essa aqui que levantou aqui, que foi a última, o Senhor está falando comigo que ela tem um potencial de influenciar mulheres. Tem ou não tem? Um potencial de influenciar mulheres que você não acredita. Agora Deus quer levantar pessoas aqui hoje também. Tem uma outra pessoa que Deus vai levantar aqui para impulsionar mulheres. Levanta, Pátio, fica de pé aí. Vem aqui para frente. Você já teve esse sentimento? Já sentiu isso na tua alma? Eu deixei a minha nora para o final. Porque para mim vai ser duro. Vem aqui, minha filha. O Senhor diz. O Senhor te diz assim. Tu é terra minha. Eu tenho uma semente escondida em minha alma, diz o Senhor. E eu vou te dar essa manhã. Eu tenho um presente para a tua vida. E vou fechar no teu sentimento. E vou pegar o sentimento que está em ti e vou levar comigo. E eu te digo assim, vai acordar cantando uma música que eu vou te dar. É a música da tua esperança enquanto canta. Vai sentir o cheiro do ar vindo das montanhas, que passa pelas geleiras. E eu te digo, vou fazer com que esse ar pegue nas montanhas mais baixas as flores que nela tem. E canta, diz o Senhor. E canta, diz o Senhor. Porque esse sentimento é meu. Vamos orar. Vamos orar. Vamos buscar o Senhor. Senhor, obrigado porque esses talentos aqui, talentos que são novidade, talentos que já nasceram, mas que não estavam crescendo. Nós vamos dar frente a todos esses talentos, Pai. Vamos colocar eles para trabalhar. Esses talentos aqui são grandes. São talentos que nesta manhã estão sendo reavivados, estão renascendo. Oh Deus, mova sobre esses talentos e faça com que eles floresçam na terra. Em nome de Jesus. Amém. Podem voltar para os seus lugares.
Deus me manda chamar 3 homens aqui na frente. Um é o nosso irmão Elbo, outro é esse irmão aqui. Como que é seu nome, querido? Irmão Edson. Primeira vez que o irmão Edson veio? É? Olha que benção, hein, irmão Edson? São vosso amigo? Deus seja louvado. De antes? Nós nos conhecemos num banco da igreja do Nazaré, eu sou bem mais velho que o Márcio, e fizemos uma grande amizade, desde muito tempo. Amém. 20 anos. Amém. E somos amigos até hoje. Irmão Márcio, você foi abençoado em trazer esse irmão aqui, viu? Fecha os seus olhos, filho. Ele carrega um alforje, esse irmão aqui. Na verdade, ele carrega 2 alforjes. Um é de semente e o outro fez ele cansar. Ele olhou para uma terra que parecia que não nascia semente. Mas o Senhor te diz, o teu alforje continua com a semente viva. E você pode semeá-la, porque por isso mesmo tu é diferente. Tu é como sinfonia, diz o Senhor. Olhou para Jerusalém e ficou triste. Desagradou-se das ruas, das avenidas, das praças de Jerusalém. Mas eu te digo, eu te nomeio hoje diante de algo novo. Meu Deus. Que é isso? Meu Deus. Tu nunca foi filho sem pai. Eu nunca te deixei. Conheceu muita coisa, viu muita coisa, ouviu muita coisa. Sabe por que eu permiti? Para ser este que eu trouxe aqui hoje. E para que eu pudesse fazer de ti vaso novo. E que pudesse esse vaso novo conter as coisas que eu vou tirar agora, as de antes. Aquelas que estão entulhadas, as lembranças, as memórias. Vou jogar tudo no rio, diz o Senhor. E terás o que vai construir daqui para frente. Vou usar a tua boca. E também vou usar a habilidade que tens para se aproximar muitos do meu altar, diz o Senhor. Renova comigo teus votos hoje, diz o Espírito Santo. Porque vai ser grande. Quando eu entrar na tua casa hoje, não será mais o mesmo, diz o Senhor. Irmão Elbo, vem aqui. O irmão Elbo está com a gente já há algum tempo, né? O senhor nunca me mandou te chamar. Mas é chamado, né? O senhor me disse que o irmão Elbo tem um coração silencioso. Ele não gosta de destaque, não faz questão de ser convidado para o meio, mas tem uma excelência dentro de si. Sabe o que o Senhor te diz? Eu te dei aquele par, diz o Senhor. Um par que não era o teu. Justamente para desenvolver o que eu coloquei na tua vida. Hoje eu te digo que eu vou te dar um sentimento diferente. De orar por coisas que vais sonhar durante o período da noite. E eu te digo, aquilo que eu te mostrar em sonho, não conte para ninguém, a não ser para aquela que está contigo. Zela nessa quietude que te forneço, mas ore, diz o Senhor. E ouvirás testemunho por meios de comunicação, que eu vou acelerar teu coração, dizendo, foi por causa da tua oração que fiz tal obra, diz o Senhor. Amém. Pode voltar para o seu lugar. Bom, o pastor